Oi, gente, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril. E um roubo de carga de goma de tapioca no fim da noite desta quinta-feira terminou com 3 bandidos presos. Olha só, as imagens estão na tela para você, hein? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma perseguição de 12 quilômetros entre a Avenida Brasil e até a rodovia Presidente Dutra. Durante o cerco na Brasil, um bloqueio foi furado. A carreta passou em alta velocidade e jogou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal contra a mureta. Ficou bem danificada. O caminhão vinha do Ceará e estava quase chegando ao destino. Na Avenida Brasil, na altura de Jardim América, a carreta foi parada por 3 criminosos armados. Um deles entrou na cabine e rendeu o motorista. Os outros 2 comparsas seguiram de carro, escoltando a carga, e mais 2 davam cobertura em um segundo veículo. 3 criminosos foram presos. E já para começar a falar deste assunto, eu vou agora numa entrevista ao vivo com ela, Isabela Antais, que vai trazer as últimas informações do que aconteceu. Isabela Antais, bom dia para você. Perseguição, viatura danificada, bandidos atrás dessa carga valiosa de tapioca, carreta passando em alta velocidade por 2 principais vias expressas aqui no Rio de Janeiro, mas tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Militar fizeram um trabalho integrado ali e conseguiram deter os criminosos. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está assistindo o SBT Rio. Pois é, essa cena aí foi bastante drástica, né? A gente pode dizer assim. A gente acompanha há muito tempo no Rio de Janeiro casos de roubo de carga que são frequentes, mas que tem diminuído com o passar dos anos, né? Dos últimos anos para cá, principalmente após aí, durante até o final praticamente agora da pandemia. O que aconteceu ontem foi uma situação aterrorizante por um motorista de caminhão, né? Que estava trazendo essa carga aqui para o Rio de Janeiro, ele vinha do Ceará. Os 3 bandidos, né, pararam, como você disse, o caminhão dele, ele já estava chegando no destino, foi parado na altura de Jardim América. Um dos bandidos acabou aí entrando no caminhão, fazendo ele de refém e realizando essa tentativa, né, de sequestro e assalto. Sendo que foi frustrado, né, não conseguiram por causa da Polícia Rodoviária Federal, os agentes que estavam aí a todo momento à prontidão. De acordo com o Marcos Aguiar, né, que é o porta-voz aqui da Polícia Rodoviária Federal, no momento da ação, os populares que estavam ao redor acabaram avisando a própria PRF e a Polícia Militar sobre a situação, e eles começaram, né, a ir atrás desses bandidos, né, desse caminhão que estava sendo roubado, e acabou causando vários impactos, destroços e acidentes, né, inclusive. Boa tarde, né, doutor, como foi essa situação em si para vocês? Boa tarde, essa dinâmica? Isabela. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, é uma ação bem sucedida da PRF, juntamente com uma integração Polícia Militar, que fazia a fiscalização na Avenida Brasil. Então, os nossos agentes estavam fazendo uma fiscalização na rodovia 040, a Washington Luiz, e adentrando a Avenida Brasil, receberam informes de populares de que havia um caminhão roubado transitando pela Avenida Brasil. Então, logo imediatamente, tentaram avistar essa carreta, foi bem sucedida, avistaram logo à frente, já saindo da Cidade Alta, com destino ali à Parada de Lucas, viram o caminhão, emitiram ali o sinal, a ordem de parada não foi obedecida. Eles, né, os bandidos ousados, jogaram o caminhão para cima da viatura da PRF, ou seja, ficou prensada na mureta, houve danos apenas materiais, ainda bem que nenhum policial saiu ferido. E dentro dessa ocorrência, a Polícia Militar fazia a fiscalização baseada ali em umas ruas próximas à Avenida Brasil. Também houve essa interação de informações e aí sim, né, houve uma perseguição por cerca de 12 quilômetros. Essa carreta ela só foi realmente interceptada já no município de Nova Iguaçu. Mas antes disso, né, havia um veículo dando suporte, um veículo de passeio com 2 criminosos, atiraram contra a equipe, os policiais conseguiram revidar essa injusta agressão e aí continuaram essa perseguição. O motorista foi feito refém, realmente numa situação ali bem complicada, toda hora o criminoso, né, sob ameaça, ele estava colidindo com todos os veículos da rodovia Presidente Dutra. E aí os policiais conseguiram atirar nos pneus para tentar evitar um mal maior, que era causar um acidente envolvendo terceiros que não tinha nada a ver com aquela cena.
E aí, dentro de uma comunicação muito forte da PRF, né, nossos agentes estavam prontos para fazer uma blitz de alcoolemia, para verificar a alcoolemia, foram acionados, conseguiram fazer um bloqueio. Já em Nova Iguaçu, o motorista já não sabia mais o que fazer, não teria como passar por cima das viaturas, e aí realmente eles pararam. O criminoso, ainda na ousadia, desceu do caminhão atirando contra os policiais, que foi realmente ali repelida essa injusta agressão. Ele foi alvejado na perna, socorrido, levado para o hospital da Posse, e o motorista foi colocado em liberdade. Tá ótimo. Caio, quer fazer alguma pergunta pro Marcos? Oi, Marcos, querido, bom dia. É um prazer ter vocês da Polícia Rodoviária Federal com a gente aqui no SBT Rio. Lembrando que comigo no estúdio está aqui o doutor Carlos Augusto, que vai ajudar a gente a comentar esses assuntos de polícia. Agora, Marcos, o mais interessante, eu falei parabéns para a ação de vocês e da Polícia Militar, por quê? Esse trabalho ostensivo é muito importante nas principais rodovias aqui que cortam o estado do Rio de Janeiro, porque quando tem polícia na rua, a polícia age de forma correta, como foi o que vocês fizeram, e conseguem prender. Houve a perseguição filmada ali de dentro do carro, por isso que a gente sempre fala aqui que seria muito interessante que as nossas polícias pudessem ter câmeras aqui no colete, no fardamento, porque isso também ajudaria muito na questão da investigação. Perseguição, eles tentando fugir, batem com essa carreta na viatura da Polícia Rodoviária Federal, que por sorte nós não tivemos um agente aí ferido ou morto, pelo impacto que foi, porque eu vi imagens que o pessoal colocou em rede social, Marcos, que chamou a atenção, e vocês conseguem fechar o cerco ali, justamente em Nova Iguaçu, que a gente sabe que são pontos onde esses criminosos, eles fazem esse tipo de ação. Saem do Jardim América e de outras comunidades ali na Pedreira e Chapadão, vêm para a pista, roubam a carga, levam para dentro da comunidade, parte pode ser vendida ali, comercializada para compra de drogas e armas, e outra parte, às vezes eles dão até para os moradores. Esse tipo de ação conjunta nas ruas é o que acaba sendo importante para que a gente possa ter um resultado excelente como esse, como você mesmo falou, tiro no pneu, tiro na perna do criminoso, ele mobilizado e preso. Uma ação excelente como foi essa? Sim, Caio, com toda certeza. Então, uma operação muito bem sucedida. O intuito dos policiais realmente era fazer a abordagem, recuperar a carga roubada, e por isso que foi feito realmente um disparo nos pneus para evitar um mal maior, aqueles que trafegavam sem ter nenhum tipo de envolvimento ali com essa ação. E o que chamou a atenção, conforme eu havia dito, foi que o criminoso ainda desceu, atirando contra os policiais, que poderiam fazer realmente ali os disparos realmente para eliminar essa injusta agressão, mas de uma forma bem assertiva conseguiu efetuar os disparos de linha de cintura para baixo, somente para neutralizar e efetuar a prisão. E assim foi feita. E gostaria também, eu quero destacar essa ação integrada, até porque a Polícia Militar estava em uma outra fiscalização, quando realmente viu que os nossos agentes eram 3 viaturas, eles se disponibilizaram, somaram os esforços, e é isso que a gente espera, dessa integração entre as forças de segurança, porque, uma vez unidas, quem ganha, com toda certeza, é a sociedade fluminense. Olha, Marcos, eu tenho Caio, aqui... Oi, querida. Só para lembrar também... Isabela Antais. Pode falar? Só um minuto. Como... eu estava conversando aqui com Marcos, seguinte, ontem também à noite teve um outro roubo de carga, uma outra tentativa de roubo de carga, que foi, vocês conseguiram, felizmente, frustrar, e não foi para frente. Mas eles estão agindo praticamente ali na mesma região, Jardim América está sendo um alvo, Teria alguma informação por que aqui está sendo mais o foco, assim, ultimamente? Então, sobre a questão de roubo de cargas, como o próprio Caio falou, eles se utilizam dessa ação criminosa para fortalecer o tráfico, ou seja, compra de armas, drogas e munições. Mas nós temos dados a serem destacados, desde 2017, quando o roubo de carga ainda no Rio de Janeiro era muito elevado, a PRF, por intermédio do Ministério da Justiça, deflagrou a Operação Égide, que veio justamente para coibir esses roubadores de carga. E os dados vieram sendo reduzidos já em 2018. De 2019, com o advento da pandemia, a gente não consegue aferir com muita precisão. 2020 foi um ano atípico e já em 2021, com certeza, os dados baixaram bastante. E hoje, na atual conjuntura, em 2022, nós temos os dados bastante reduzidos em todas as rodovias federais fluminenses. Ou seja, é um trabalho que envolve inteligência,
com o emprego certo dos policiais, de acordo com a mancha criminal, e isso tem feito realmente, tem trazido bons resultados para a gente como instituição. E é claro também que a gente tem que destacar aqui a integração entre as forças de segurança, o Disque Denúncia, que é muito colaborativo, passa informações para a gente e a gente consegue atuar de forma pontual para neutralizar a ação desses criminosos. Ok, doutora, eu vou pedir, por favor, para o senhor aguardar um pouquinho, que eu vou chamar a entrevista que nós fizemos justamente com o motorista do caminhão, que ficou nas mãos desse criminoso, essa situação que aconteceu ali na Avenida Brasil e que, por sorte, ele saiu vivo dali. Na tela para mim. Eu estava com a arma na cabeça e na cintura, às vezes na cintura, mas eu via ela mais na minha cabeça, e ele estava dizendo que se eu parasse ele ia atirar. Ele ia atirar e estava todo tempo me ameaçando, disse que se ele fosse pegue, ele também ia me matar. Todo o tempo dizendo que ia me matar de uma maneira ou de outra. E depois, então eu não parei, né? Fiz o que ele mandou porque eu estava sendo pressionado com uma arma na cabeça para não parar. Então os carros pequenos, devido ao caminhão que eu trabalho ser um porte grande, eu fui tirando os carros pequenos à força. Mas quando chegou um certo ponto da rodovia que tinha uma parede de caminhão, vamos dizer assim, o caminhão nas 3 faixas, então não dava mais para ir para frente. Que um caminhão não empurra o outro caminhão, o carro pequeno até é fácil, mas o caminhão não empurra. Então ele disse que eu podia parar e que eu dissesse para eles que ele ia se entregar, que ele se rendia, ia se entregar. Aí foi assim que eu fiz, mas a pressão psicológica que ele estava fazendo comigo era muito grande. Quando chegamos aqui, nessa delegacia, pouco tempo depois, o motorista desse carro, desse HR, chegou também querendo fazer uma ocorrência de furto do carro que me abordou. E aí o delegado foi investigar, até mesmo com os presos que já estavam detidos aqui, e foi constatado que ele fazia parte da quadrilha. Ele chegou aqui na intenção de dar parte do roubo do carro pequeno, do Onix, e foi constatado que ele é participante da quadrilha também. Você percebeu que dessa prisão que foi feita pela Polícia Civil, ou melhor, pela Polícia Rodoviária Federal, com a ajuda da Polícia Militar, esses criminosos já tinham efetuado outro roubo a caminhão, um caminhão menor, também naquela região, e um motorista que, graças a Deus, se salvou, ele acabou conversando ali na delegacia, foi informado de que aquele bandido que estava lá foi o mesmo que vinha agindo naquela região ali de Avenida Brasil, perto do Jardim América. Eu volto a falar com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal. Carlos, essa ação foi muito importante, porque a gente sabe que as principais rodovias aqui no Rio de Janeiro, falam de Avenida Brasil, mas também Dutra e Washington Luiz, são utilizadas justamente por essas quadrilhas para poder abordar os caminhões, atacar os motoristas e roubar essas cargas. Cargas essas que são feitas o quê? Vendidas para poder fomentar ali a questão da venda de drogas e armas, comprar entorpecentes que vêm de outros países. Tudo isso acaba sendo uma grande organização que eles montam. Então a ação de vocês foi muito importante naquele momento, porque é menos uma quadrilha que está ali fazendo esse tipo de ação e poderia ter tirado até a vida de pessoas na Avenida Brasil, não é isso, Carlos? Então, Caio, é o Marcos Aguiar, eu sou o porta-voz, tá? Então, só para corrigir o nome. Então, uma operação bem sucedida, a PRF está atenta, né, a essa questão de roubo de carga, como eu já havia dito, né? Então, todo o fortalecimento de segurança nesse sentido, ela se dá nas principais rodovias federais fluminenses, no intuito mesmo de desarticular essas quadrilhas. E também ontem, né, 2 horas depois, mais uma tentativa de roubo de carga na mesma localidade. Infelizmente, os criminosos conseguiram se evadir para uma comunidade de Jardim América e ainda chegaram a trocar tiro com os nossos agentes. Nenhum policial ficou ferido, eles ainda conseguiram levar do motorista aparelhos celulares, né, alguns pertences, mas enfim. Então, a Polícia Rodoviária Federal ela sempre vem trabalhando, né, e se planejando de forma estratégica para coibir essas ações, que tem trazido bons resultados através dos números que o próprio Instituto de Segurança Pública tem mostrado, né, essa redução. Então, a gente continua o nosso trabalho de forma diuturna,
urna para que realmente a gente consiga, né, trazer mais resultados positivos para toda a sociedade fluminense. Marcos, você falou uma coisa muito importante, que é o que eu vou trazer para o Carlos Augusto agora. Esses números até do Instituto de Segurança Pública são importantes para mostrar essa questão da mancha criminal aqui no estado do Rio de Janeiro. E claro que esse trabalho, Carlos, junto das forças de segurança, a gente consegue ver um resultado positivo como esse. Boa tarde a todos, boa tarde Marcos, agora sou eu mesmo, agora Carlos. Você mais de 60% de diminuição no roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro. E as pessoas às vezes não entendem, Caio, porque não estão no meio, que o Rio de Janeiro é caro de se viver. Já reparou que, lá no estado tal, nível de vida, o padrão de vida é mais barato tal. Por que uma das coisas que aqui é mais caro de se viver é isso, é o roubo de cargas? Porque passam o prejuízo para o consumidor, que a pasta de dente fica mais caro, o sapato fica mais caro, desemprego, o frete é mais caro, porque o cara para entregar no Rio é muito mais caro, porque ele pode ser assaltado. Então essa diminuição de mais de 60% no roubo de cargas, que o Rio de Janeiro está, graças a Deus, conseguindo, isso é bom para todos, para os consumidores. Outra coisa, o Marcos está sendo o porta-voz, né, da PRF, o cara educado, técnico, mas o vagabundo, quando saltou do carro e atirou na polícia, não mirou na perna da polícia, não. Entendeu? Mas a polícia foi na perna, beleza, mas a gente sabe que na hora do confronto é difícil esse tipo de coisa. E se não fosse na perna... Entendeu? Se não fosse na perna, a polícia estava completamente abrangida pela legítima defesa, porque ela estava se defendendo, entendeu? De um crime, de crimes que se tornaram uma tentativa até de latrocínio. Então, assim, a polícia tem que trabalhar, tem que usar os meios necessários proporcionalmente, e a polícia trabalhou e trabalhou muito bem. E outra coisa para finalizar, Caio, vaidade. As polícias estão se unindo, trocando informações com inteligência, porque o crime organizado cada vez se organiza mais. E algumas pessoas do poder, infelizmente, inclusive alguns policiais, que eu não sei porque que são marrentos, porque polícia cisma de ser marrento, eu não entendo isso, trata mal o cidadão. E alguns policiais estão entendendo, graças a Deus, que a gente tem que se unir, trocar informações e se organizar ainda mais. Isso sim faz o trabalho fluir. Carlos, quais são os crimes que esses bandidos presos, eles acabam respondendo? Eles, roubo, tentativa de latrocínio, né? Um deles atentou contra a vida dos policiais. Enfim, Caio, organização criminosa? Organização criminosa a gente tem que avaliar, né, a habitualidade, quantas pessoas estão integrando esse bando, né, de pessoas. Enfim, são crimes que, logicamente, a pena passa de 30 a 40 anos se você somá-las e um crime não abranger o outro crime. Tem que analisar detidamente toda a ação delituosa e de que forma entrou na esfera de conhecimento de cada participante. Porque às vezes o cara fala assim, não, vou roubar, mas não vou atirar nos outros não, meu irmão. Isso aí você vai fazer sozinho. Então você tem que saber na coautoria o que entrou na esfera de aceitação de cada participante e cada conduta de cada participante para você auferir. E olha, cara, na mesma situação, o mesmo grupo, várias pessoas podem praticar crimes diferentes. E lembrando que esse caso vai ser investigado ali, já está sendo investigado pela 27DP de Vicente trabalho, Carvalho. Marcos, parabéns, hein? E isso é importante também, Carlos, e também o Marcos, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, porque esses criminosos, eles atuam em várias áreas e às vezes tem delegacias diferentes investigando o mesmo grupo. Porque os modus operantes são os mesmos, só que os bairros são diferentes, então a delegacia que acaba investigando é outra. Mas isso acaba sendo importante, Marcos, você da Polícia Rodoviária Federal, por quê? São quadrilhas especializadas. E principalmente, era isso que eu falo agora. Às vezes eles têm informações privilegiadas de certas cargas que são mais valiosas e isso também chama atenção. Oi? Perdão, a delegacia de roubo de cargas, normalmente, ela pega todo o estado e ela abrange esse tipo de investigação. Então as delegacias não ficam mas isso quando a carga não é até um determinado valor. Abaixo de R$100 mil ou 150 mil de carga, ela fica na delegacia distrital e acima de um determinado valor vai para a delegacia de roubo e furto de cargas. Eu acho que isso mudou, mas eu vou ver depois isso. É interessante até trazer, porque antigamente era assim. Mas o importante é a polícia na rua. E policiamento, é a polícia na rua, é o policiamento. Policiamento. Porque eu sempre falava aqui, ô Marcos, várias vezes quando vi uma situação, ou na Dutra ou no Washington Luiz, por várias vezes eu critiquei, falo pra você, critiquei a ação da Polícia Rodoviária Federal, que eu perguntava, cadê a viatura na rua? Eu não tô vendo. Só que hoje está diferente.
Eu vou para Arraial do Cabo, quando eu volto, BR-101, várias viaturas paradas em vários pontos. E principalmente em São Gonçalo, onde é um ponto onde sempre tem ataque a carretas, carros com mercadorias de valor. Vou te cortar, eu não sei se o Marcos está lembrado, se era ele o porta-voz da PRF na época. Em 2018, nós fizemos lá na Alerj uma grande reunião com a PRF, as polícias civis da área, para essa BR-101. Porque estava tendo muito assalto, não sei se o Marcos era o porta-voz, né? E teve uma redução, assim, significativa, principalmente, Caio, vou ser sincero, assim, muito legal falar por causa da Polícia Militar também, que trabalhou muito, está trabalhando muito, entendeu? Porque é isso, né? O policiamento, você trabalha, você investiga, e aí você prende, você coíbe, você inibe futuras condutas. Eu não sei se o Marcos está lembrado disso. Era você, Marcos, na época, à frente da Polícia Rodoviária Federal, na assessoria? Não, ainda não. Não, na época eu não era o porta-voz, mas já trabalhava na assessoria de imprensa aqui da PRF. Eu lembro sim, então, eu até cheguei a comentar que foi deflagrada a Operação EGID justamente para coibir essas ações criminosas contra os roubadores de carga. E aí um detalhe que você falou aí, Caio, é que realmente ontem, né, a carga era avaliada em 160 mil, né, era uma goma de tapioca, mas numa outra tentativa, 2 horas depois, eles, né, numa outra tentativa de roubo de carga, eles verificaram que a carga não tinha um valor econômico para eles, né? E eles desistiram do roubo, e aí ainda assim levaram os pertences do motorista e de um auxiliar. Então, ou seja, eles escolhem o tipo de carga, porque realmente isso vai gerar um lucro para fortalecer essa ação criminosa e a facção, né, a que eles pertencem. Então, por isso que a gente está sempre atento. E como você falou aí da Niterói Manilha, hoje a mancha criminal ela está bastante reduzida, né, lá porque existe uma fiscalização mais forte. Assim como no Arco Metropolitano, na rodovia Presidente Dutra e na Washington Luiz, onde se concentra o maior número, né, de veículos de carga passando, e por isso a nossa atenção está redobrada em relação a essa fiscalização específica contra os roubadores de carga. Marcos, só um minuto, volta essa imagem para mim, por favor. Essa sua imagem de câmera de segurança, no local ali, logo depois que a carreta foi roubada, a pessoa cai ali que vai tentar atravessar a via, não sei se é criminoso. Você vai perceber que imediatamente vai chegar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal ali. Acompanhe a imagem comigo. Essa ação desses criminosos costuma ser assim, ó. De madrugada ou à noite, quando não tem um policiamento, eles acham que podem chegar ali e fazer o que bem entende. Aí você vai... Adianta um pouquinho a imagem para mim, aí em cima, por favor, da nave-mãe, para que a gente possa mostrar o momento exato ali que a polícia chega no local e eles conseguem furar. Ó, Polícia Rodoviária do local. Agora essa imagem que estava na direita ali no vídeo é aquele momento em que eles passam com a carreta e atingem ali a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Marcos e Dr. Carlos, sabe o que é importante falar dessa ação? Agora a imagem na tela, já falo com vocês, ó. A imagem na tela, as viaturas já estavam ali. É o momento em que a carreta vem, eles tentam parar a carreta de toda forma, ó, ela passa em alta velocidade. E automaticamente as viaturas saem e vão nessa perseguição, tentando impedir a ação dos bandidos que vinham ali levando o motorista, até mesmo como refém, conduzindo o veículo. O motorista falou, coitado dele, que ele tinha que pensar em bater em carro pequeno para não machucar ninguém, porque aquela situação, você quando está com a arma na cabeça, nas mãos do bandido, você tem que pensar em tudo, e principalmente na sua família. Agora, Marcos e Carlos, uma coisa interessante a gente falar. Essa questão do roubo, ela automaticamente também aumenta a questão do valor do seguro e, consequentemente, o produto fica mais caro para quem vai consumir. É essa a impressão que você tem, Carlos Augusto? Não é impressão não, estou falando que acontece. Isso acontece. E outra coisa, o seguro não paga toda a carga. Como o seguro não paga toda a carga, o empresário repassa o prejuízo para o produto final, para o consumidor. É isso que as pessoas têm que entender. Por isso que a vida no Rio de Janeiro, além de inflação, essas coisas todas, é mais cara. Porque esse roubo de cargas ajuda ainda mais a encarecer os produtos. Por isso que tem que combater. Você, quando combate roubo de cargas, você não ajuda só a pessoa que está sendo lesada, não. Quem foi assaltado. Você ajuda todos aqueles que fazem uso. Eu nem sabia que existia isso, goma de, sei lá o que, de tapioca. Mas ajuda todo mundo que de alguma forma compra esse negócio. Entendeu? Então, assim, o produto fica mais caro, repassa para o consumidor compra menos, tem o desemprego, frete para vir para o Rio é mais caro, é tudo, Caio. É tudo, isso é uma bagunça que fica de preços por causa desse agora. Deixa eu só falar um negócio. Aquela ação ali
da polícia, né? Pô, ação maneira, não sei se você reparou, aquele carro que está fechando a rua, ele fecha o trânsito depois para a perseguição seguir corretamente, mas ele nota que não veio outro carro ali, ele não nota seja que a vítima polícia no militar tiroteio. que está vindo, ele vai... a gente não está falando da polícia militar, a polícia militar ajudou nessa ocorrência. Não, a gente falou entendeu? assim. Eu elogiei aqui muito a PRF, você vê que a polícia militar está ajudando, aí o cara vai e fecha a rua. Em princípio, eu acho que ele fecha a rua lá, o cara lá fechou, acabou, vamos embora, vamos perseguir, aí a picape aqui já sai. O carro já sai. Aí ele vê que a PM chegando, ele, vambora, abre pros caras, aí a PM passa. Entendeu? Olha só, olha que legal. Eu falo para você que eu vejo como uma ação integrada, inteligente, na forma de agir, para evitar com que até alguém que pudesse passar por ali não ficar na questão do tiroteio no meio do tiroteio. Assim, com todo respeito, eu apresentei para o governador um plano, Marcos, para o Estado, que é um plano envolve recursos. Tudo é recurso, gente. O Flamengo só está muito bem porque tem time com recurso, até no futebol tudo é recurso. Aí eu falei o seguinte, que a gente sabe os pontos de maior incidência criminal do roubo de cargas. Das manchas criminosas. Se a gente tiver 2 deslocamentos, 2 pontos de aeronaves ou 1 ponto de deslocamento de aeronave nessa região, quando acionado o roubo de cargas, essas aeronaves fazem um deslocamento e, Caio, se você está roubando carga, você vai desembarcar a carga, você vai tirar do caminhão, sabendo que tem uma aeronave em cima da tua cabeça, acompanhando isso, você acaba com o roubo de cargas. É só fazer 2 pontos de deslocamento de aeronaves nessas regiões, que todo acionamento de alarme de cargas, as aeronaves acompanham a ocorrência, não tem como fugir de aeronave, não tem como fugir, não tem como vagabundo ter aeronave para destruir nossa aeronave. E esse acompanhamento de deslocamento, o cara não vai, eu não vou desembarcar essa carga, não vou ficar desembarcando ali, rapaz, o Nico vai dar tiro na minha cabeça aqui em cima, vagabundo. Entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante o patrulhamento pelo alto, nem que tenha pontos fixos com drones, tem como, a gente não pode só usar a via terrestre, entendeu, cara? Eu ia te dar esse exemplo agora que você falava do helicóptero. E eu sei que a própria Polícia Rodoviária Federal tem um drone que tem aquela mesma câmera que foi acoplada no helicóptero aqui no Rio de Janeiro, que ela consegue fazer o foco a 5 quilômetros de distância, não é isso, Marcos? E vocês vêm utilizando esse drone também nessa questão do policiamento para evitar essa ação desses criminosos que vêm agindo nas principais rodovias que são ali até policiadas pelo pessoal da PRF. Não é isso, Marcos? Isso mesmo, Caio. Então, em uma das ações integradas com a Polícia Civil, nós conseguimos encontrar vários cartuchos de munições de fuzil no arco metropolitano através da câmera termográfica de um dos nossos drones. Conseguiram captar, né, a imagem do calor e aí conseguiram chegar com precisão até essa localidade. Ou seja, então, o auxílio de tecnologia tem contribuído sobremaneira para as nossas ações. E o outro ponto também que o Dr. Carlos falou agora há pouco, sobre o uso de helicópteros, nós temos planos de voos, né, todos orientados através daqui do nosso policiamento estratégico, né, que eles sobrevoam as regiões onde se tem ainda uma mancha criminal significativa. Hoje a gente pode dizer que é pouca, mas ainda existe, que é na Niterói e Manilha, né, e também no arco metropolitano. Então hoje a gente consegue dar uma segurança muito maior para esses caminhoneiros que estão utilizando, né, os seus serviços e tem uma maior tranquilidade em relação a isso, tá? Então o nosso uso de tecnologia, ele contribui bastante. E é claro também que alocar os policiais em horários e locais específicos, estratégicos, isso também ajuda bastante. Marcos Leve, o nosso parabéns aqui do SBT Rio a todos os policiais da Polícia Rodoviária Federal e também a todos os policiais militares que estiveram nessa belíssima ocorrência com presos, carga recuperada. Muito interessante a sua colocação da questão dos helicópteros poderem estar sobrevoando nesses principais horários onde existe ação, só que a gente sabe que o combustível hoje, até o de aviação, está muito caro. Só que aí veio aquela outra ideia, a gente tem o drone que pode ser utilizado muito mais barato, muito mais eficiente também, com esses equipamentos importantes, que pode pegar a longa distância e que a gente pode ter uma resposta excelente no combate à criminalidade aqui no estado do Rio de Janeiro.